Domingo é dia de eleições, domingo é um dos mais importantes, se não o mais importante dia para a democracia brasileira, em que os eleitores vão às urnas para escolher os seus representantes, os seus administradores municipais e os seus representantes na Câmara de Vereadores. Nós estamos recebendo no estúdio a doutora Patrícia Nolli, que é juíza eleitoral da 56ª Zona. Bom dia, doutora Patrícia, tudo bem? Bom dia, Elias, bom dia aos ouvintes, obrigada pela oportunidade. Até é bom lembrar, né, que a nossa zona eleitoral, na realidade são duas zonas eleitorais que atingem Balneário Camboriú, uma delas inclusive Camboriú, é isso, né? Sim, a 56ª Zona é Balneário Camboriú e a 103ª é Balneário Camboriú e Camboriú. Perfeito. Doutora, ontem o horário político eleitoral obrigatório acabou, terminou. Teve alguém que recorreu pedindo direito de resposta, não? Que a senhora saiba? Desse ano nós tivemos só um pedido de resposta durante todo o período, né? Todo o período. Foi mais tranquilo na sua avaliação? Como é que foi? Foi mais tranquilo. Eu acredito essa tranquilidade é o fato do período ser menor, mais concentrado. E aí obriga os candidatos a focar bastante na apresentação, né? E nas propostas. E eu também acredito que a crise econômica, a mudança da legislação em matéria de financiamento de campanhas também contribuiu para esse resultado mais tranquilo. E a eleição, como tudo, hoje em dia, ela tem tido o seu locus nas redes sociais, né? Perfeito, o pessoal tem aproveitado bastante, né? A rede social, ela pode falar, porque ontem terminou o horário político eleitoral, hoje ainda pode divulgar propaganda em jornal impresso, é isso? Pode, né? Pode ainda, isso. Né? Hoje é o último dia. Último dia para divulgação paga na imprensa escrita de propaganda eleitoral e a reprodução na internet de jornal impresso com propaganda eleitoral. Agora, como é que fica na internet? Por exemplo, o jornal impresso, tudo bem, foi divulgado aquele dia, a internet, ela tem que tirar do ar, não? O candidato, como é que faz? Não tira do ar, mas Não pode divulgar uma nova, no caso, né? As pesquisas vão poder... As pesquisas que foram registradas com antecedência, elas podem ser divulgadas até o dia 1º. Até domingo. Até o dia 1º pode ser divulgada pesquisa. Até o dia 1º, até sábado. Até sábado, até amanhã, então. Até amanhã só, então, né? Então, no dia, não. Não. A gente já tem uma pesquisa, na verdade, que está para ser divulgada dia 1º. Uma pesquisa registrada, né? Registrada. Eu olhei o site anteontem, então eu não saberia lhe dizer se tem alguma atualizada, né? Perfeito, doutora. Agora, alguns direitos e algumas observações que os eleitores não podem fazer. O que ele pode levar? A pergunta que a gente sempre recebe assim, eu posso ir, por exemplo, com aquele adesivo do meu candidato quando eu for votar? Pode. Pode votar com o adesivo do candidato, sem problema nenhum. O que o eleitor tem que ter em mente é que no dia das eleições ele tem direito à manifestação silenciosa do seu voto. Ele não pode chegar gritando lá, vou votar e tal. Não. E ele não pode ficar ali fazendo propaganda. Né? Ele pode usar o adesivo do seu candidato, ele vai até a sessão eleitoral, ele vota e ele vai embora. Ele não pode ficar ali postado na frente do colégio, apontando para o seu botão como se estivesse pedindo voto para o seu candidato. Ele não pode pedir voto, isso configura a boca de urna. Ele não pode ficar fazendo manifestação nem aglomeração na frente das sessões eleitorais. É bem importante que se diga isso. O eleitor tem todo o direito de mostrar em quem ele vai votar, mas ele não pode aglomerar, a manifestação dele tem que ser silenciosa. Perfeito. E ele não pode absolutamente fotografar, tirar foto dentro da urna. Quer dizer, não pode levar celular, da cabine de votação. Não pode levar celular. A gente orientou os presidentes de mesa que peçam aos eleitores que deixem o celular ali na mesa. Certo. Se dirijam à cabine de votação, façam o seu voto e depois peguem o celular. Se alguém for flagrado, mesmo assim, apesar do alerta que o presidente da sessão, os mesários também derem, ele for flagrado lá fotografando o voto dele, tem penalização? Se ele ainda tiver o voto em curso, o voto dele pode ser suspenso. E se ele já tiver efetuado a votação, daí isso é anotado na ata da zona eleitoral e é remetido para a Justiça Eleitoral para análise da conduta dele. A senhora falou boca de urna, não pode? Não pode de jeito nenhum. O que é boca de urna? O que a Justiça Eleitoral entende de boca de urna também? Distribuir santinho, não pode. Comprar voto muito menos. Imagina. Transporte de eleitores, nem pensar. Não pode.
É o dia da eleição, você vai sozinho lá para sua urna, ou você vai com o seu vizinho, mas essas condutas são muito comuns. A polícia, nós tivemos reunião com as polícias ontem, os policiais, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda, os agentes de trânsito, todos foram orientados à forma de identificar esse transporte irregular de eleitores, né? E a coibir. Alguns municípios a gente sabe que tem o transporte, mas a Justiça Eleitoral que fornece. No nosso caso aqui não precisa, né? No nosso caso não tem. Não tem necessidade, né? Não, nada é tão distante assim que não possa ir de uma carona, de um vizinho, ou ir a pé mesmo, né? Ou de ônibus, né? Isso. Doutora, um outro detalhe também. E os candidatos? O que eles podem fazer no dia? O que não é proibido aos candidatos? Não pode fazer carreata, não pode carro de som. Essas condutas já são vedadas a partir de amanhã, né? Amanhã pode fazer o... Ainda pode. Amanhã, segundo o calendário eleitoral, dia 1º, é o último dia para propaganda mediante alto-falantes ou amplificadores de som entre as 8 e as 22. E o último dia até as 22 horas para distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens dos candidatos. Questão do candidato, quer dizer, ele também, tipo um eleitor, vai lá, vota, depois se retira da urna, não pode também ficar fazendo aglomero ou pode? O candidato é um fiscal natural da eleição. A gente não pode evitar que ele vá nas sessões eleitorais, mas ele não pode se postar, ficar parado ali. Como um outdoor ambulante. Como um outdoor ambulante e muitas vezes os candidatos dizem pra gente, mas doutora, eu preciso cumprimentar meus eleitores, né? Eu tô ali dando a mão, só tô cumprimentando. Mas o que a gente sempre orienta é que não fiquem, porque geralmente em torno do candidato começa a fazer aglomero de gente. Claro. Muitas pessoas querem conversar, querem pedir, querem isso, então fica... a chance disso caracterizar uma boca de urna é enorme. E aí a gente pede que o candidato, então, dali se retire. Ele pode ir em todas as sessões, ele pode circular no dia da eleição. Tanto o candidato a vereador quanto o candidato a prefeito e vice. Sim, eles podem circular. Perfeitamente, doutora. Eles não podem pedir voto. Não pode pedir voto. Não. Exatamente o que a senhora falou, de repente chega lá uma porção de gente, fulano, o candidato, meu candidato, não pode, né? Doutora, centralização, por exemplo, se tiver algum problema que leve algum eleitor a um flagrante, né? Porque o eleitor, salvo um flagrante delito, não pode ser detido, mas em caso agora no domingo, para onde é que ele é encaminhado? Todas as operações vão ficar centralizadas no Tribunal do Júri, no Fórum da Comarca, na Avenida das Flores. E, então, em caso de flagrante ou crimes de menor potencial ofensivo, eles vão ser levados para o Fórum da Comarca. Ali a gente vai fazer os TCs, vamos fazer os autos de prisão e as audiências de transação penal também. Perfeito. Doutora, a expectativa de que a gente tenha já conhecimento de quem são os eleitos aqui na nossa região, em particular Camboriú e Balneário Camboriú, a partir de que horas? A partir das 19 horas a gente acredita que já vai estar com tudo totalizado. A centralização do envio dos dados vai ser no cartório eleitoral? No cartório eleitoral, ali na rua 2850, número 470. A rua vai ficar limitada ao acesso dos carros da Justiça Eleitoral. Mas ali vai ter toda uma vitrine, né, para a exposição dos boletins de urna. E, claro, como o espaço é pequeno, não dá para ficar todo mundo ali dentro, né? Perfeito, perfeito. Mais alguma recomendação que a senhora queira fazer nesses dias que antecedem ao pleito de domingo? Elisa, eu queria esclarecer que no dia da eleição, o eleitor compareça às sessões eleitorais munido de documento de identidade com foto. Quem não estiver com documento de identidade com foto não pode votar, mesmo que a pessoa esteja só com o seu título de eleitor. Mas sem o documento com foto, ela não pode votar. Aí pode ser carteira do trabalho? Carteira do trabalho, carteira de identidade, carteira de trânsito, né? Documento Nacional de Habilitação, as carteiras do CRECI, da OAB. São documentos que são hábeis a identificar o eleitor, são documentos oficiais, né? Não adianta vir com a carteirinha do Marcílio Dias que não vai dar. Nem do Grêmio, nem do Inter também. Do Grêmio até tem alguma chance. Brincadeira, não, acho que não. Pode. Elas têm que comparecer com o documento de identidade, elas têm que ser identificadas, mesmo aqueles eleitores que desde o ano passado estão atualizando seu título, fazendo título novo e já passaram pelo cadastro biométrico. Aqui nós vamos ter também... A nossa eleição aqui é híbrida, né? Tem biometria e tem a eleição tradicional. Mas mesmo aqueles que fizeram já a biometria, eles
igualmente precisam apresentar um documento com foto. Um documento atualizado, né? Um documento de muitos anos que não seja possível identificar que aquela pessoa é o eleitor também não dá. Perfeito. Então, isso é importante que se diga. Os eleitores, que é um caso muito comum aqui em Balneário Camboriú, eles não sabem, eles já perderam o título, eles não sabem onde eles votam. Isso é muito comum. Aí eles se dirigem para qualquer colégio e ficam ali meio perdidos, né? Então, assim, para isso, a Justiça Eleitoral tem um site. Quem tem acesso à internet pode digitar. É o www.tre-sc.jus.br. Ali tem uma lupinha, a aba do eleitor. Vocês podem acessar ali, vai aparecer, vocês vão digitar o nome de vocês, o nome da mãe, a data de nascimento, e ali vai aparecer o local de votação de vocês, e vai aparecer também se o eleitor está com o título suspenso ou não, se ele está apto a votar ou não. Então, muitos ouvintes telefonam para a rádio e relatando, né? Olha, eu não votei na última eleição, eu não justifiquei, eu queria saber se o meu título está bom ou não. Ali no site, eles têm acesso a essa informação. Quem não tem acesso à internet pode telefonar para o Disque Eleitor. É o 0800 647 3760, 0800 647 3760, ou o telefone do cartório eleitoral aqui de Balneário Camboriú, que é 33660871. Nesses telefones também eles vão poder saber se o título deles, se tem alguma restrição, e saber qual é o local de votação. Ainda assim, no João Goulart e na Escola Maria da Glória, esses dois colégios vão disponibilizar na secretaria funcionários com computadores para também as pessoas que não sabem exatamente onde votam terem acesso aos seus locais de votação, descobrir onde é que fica. E, por fim, quem não vota em Balneário Camboriú vai poder justificar o seu voto em qualquer sessão eleitoral. Qualquer uma? Qualquer uma. Qualquer sessão eleitoral é também sessão de justificação. E a gente vai ter 6 sessões exclusivas de justificação ali no Teatro Bruno Nitz, que fica na Avenida Central, esquina com a Rua 200. Ali também vai ser um posto de recebimento de justificativa eleitoral. Quem está fora de Balneário Camboriú, é eleitor aqui, e está fora de Balneário Camboriú, tem 60 dias para justificar a ausência. Essa justificativa, ela pode ser no site do TRE, que eu forneci, o www.tre-sc.jus.br, ou ela pode ir até o cartório eleitoral, ali na Rua 2850, número 470, para fazer a justificativa. Tem 60 dias para isso ainda, a justificativa sem multa, sem nada. Outra coisa, inclusive vi agora na página do TRE, o pessoal está divulgando muito aí, porque é uma questão assim, eu quero protestar, não quero votar em ninguém, quero anular meu voto, vou anular meu voto, vou votar em branco ou nem vou votar. Abstenção, voto branco e voto nulo, na realidade não contabiliza para a escolha dos eleitos, né? Não contabiliza. Isso é muito comum, a gente vê uns mitos de internet, né? Se todo mundo, se mais de 50%... Cancela a eleição. Não cancela. Não cancela. Não. Então, se o protesto é nesse tom, vai ser um protesto tolo, porque não vai chegar ao objetivo. Perfeito. Também estão anunciando aqui, até temos aqui um e-mail, eu me recusei a divulgar no primeiro momento, mesmo porque eu acho que não vem ao caso e não tem nada oficializado a respeito disso, pelo menos não acompanhei nada. Um plebiscito que estaria acontecendo amanhã em Balneário Camboriú não tem convocação para plebiscito, né? Da Justiça Eleitoral, não. Então, se tiver, é coisa ilegal. Eu também ouvi. A senhora também ouviu, né? Ouvi. Eu sou, pelo contrário, não sou divisor, eu sou incorporador. Gostaria que até o Uruguai, que já foi do Brasil, Cisplatina, voltasse para o Brasil, né? Eu sou incorporador, não sou divisor, né? Então, sou contra e não vou divulgar essa questão. Os plebiscitos oficiais são conduzidos pela Justiça Eleitoral, né? Então, esse que estão divulgando na internet é pegadinha. É conversa de onça trepada em pé de machixe. Pois, eu nunca vi a onça nem o pé de machixe, então... Não estou nessa, né, doutora? Doutora, mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar, por favor, né? A gente vai estar em contato nesses dias aí, porque, obviamente, vamos estar também cobrindo toda a apuração, todo o desenrolar da eleição no domingo também. Olha, né? Basicamente as informações são essas, que até eu te peço que ao longo da programação, se você puder reiterar... Com certeza. Para o eleitor ir lá com um documento de identidade, com foto, a gente precisa dessa identificação, que confiram previamente o seu local de votação, que levem o número do candidato num papelzinho anotado, ou o próprio
o próprio santinho do candidato, né, para consultar lá na hora de votar na urna eletrônica, porque não vai poder consultar o celular, certo? Então, tem muitas pessoas que hoje em dia já não anotam mais nada à mão, né? Hoje em dia tira a foto do negócio, mas aí vai ter um problema porque não vai poder consultar. Então, levem anotado num papel, né? Ou leva o santinho do seu candidato. Se não tiver nada disso, lá na cabine de votação vai ter a listagem com os nomes de todos os candidatos a vereador, os números de candidato a vereador e a prefeito. Essas informações estão disponíveis, são fáceis, o acesso é fácil. As pessoas, por favor, não façam boca de urna, não fiquem na frente das escolas, não façam passeata de carro, passeata a pé, passeata de bicicleta, a cavalo, que um outro rapaz falou lá, a cavalo. Não, façam o seu voto e vão para suas casas aproveitar o domingo. Né? A intenção da Justiça Eleitoral é que tudo transcorra na maior Não tem lei seca no balneário? Não tem lei seca no estado de Santa Catarina. No estado de Santa Catarina, legal. Então, já há vários anos que já não acontece isso. Isso, há vários anos já não acontece, mas naturalmente que se algum eleitor se apresentar para o voto sem condições tecnicamente viáveis. Exatamente. Se algum eleitor aparecer ali meio problemático, ele não vai poder votar também. Claro. Mas a lei seca, ela não, há muitos anos já o secretário de Segurança Pública que edita ou não a portaria, ele já não edita há muitos anos. Perfeito. A gente espera que o eleitor seja responsável, né? É um trabalho enorme da Justiça Eleitoral, são mais de 700 pessoas envolvidas nessa operação, pessoas que estão lá convocadas pela Justiça Eleitoral. Então, a gente espera que realmente esse trabalho chegue ao bom termo, que a gente transcorra a nossa eleição com muita tranquilidade. Perfeito. Olha, nós inclusive, eu tenho até uma pergunta aqui, doutora. Eu tenho 2 filhas especiais deficientes, 18 anos. Posso entrar com elas para votar? Pode. Aí o que não pode entrar na cabine de votação, tá? Não sei o nome da moça, dessa senhora, mas ela vai... A gente orientou os presidentes das sessões eleitorais que eles deixem uma cadeira perto da cabine de votação. Então, essas pessoas vão ficar ali, vão poder deixar os filhos ali sentadinhos, né? É importante que os eleitores saibam. A gente vê na televisão alguns artistas da Globo que levam os filhos lá para votar, para apertar na urna. Não pode. Nem os da Rádio Menina também não pode. Da Rádio Menina também não pode. Então, que se a senhora tem uma filha especial, né? E a sua sessão é andar térreo, a senhora pode levar. Agora, se a sua sessão for um andar lá em cima e sua filha tiver dificuldade de locomoção, já atrapalha, né? Com certeza. Mas se ela não tiver com quem deixar, ela leva a filha vai ficar ali. Só não pode ninguém acessar a cabine de votação além do eleitor. Quais são as exceções? As exceções são pessoas com problemas de mobilidade, ou uma mobilidade reduzida, ou algum tipo de deficiência que as impeçam e que não foi divulgado anteriormente para o Tribunal Eleitoral, né? Sim. E aí essas pessoas podem ter auxílio na cabine de votação. Mas isso é importante deixar bem claro. Às vezes a gente tem pessoas do nosso conhecimento que têm dificuldade em acessar computador, dificuldade em acessar a urna eletrônica, dificuldade em acessar caixa eletrônico, né? Às vezes as pessoas um pouco mais velhas ou com pouco conhecimento, essas pessoas não podem ser auxiliadas no dia da eleição. Elas vão entrar na cabine de votação e elas têm que fazer o voto delas. Perfeito. Certo? Então, às vezes acontece muito de vir uma pessoa com o marido ou uma pessoa mais idosa que traz o neto para ajudar a digitar. Não pode. Certo? Isso é importante a gente esclarecer, porque esse acompanhamento quebra o sigilo do voto. Mesmo porque para as pessoas com mais idade é opcional o voto, né? Não é obrigatório mais, né? Para pessoas acima de quanto? 65, 70 anos? 70 né? anos. 70 anos, né? Aí se a pessoa não tiver condições mesmo, não adianta ela querer levar alguém que não vai conseguir votar, né, doutor? Mas às vezes até a pessoa é mais jovem. E não consegue. E não consegue. Realmente, ainda depois de tantos anos, né, a gente enfrenta essa dificuldade. Que às vezes a pessoa fica nervosa. Eu lembro da minha mãe, as primeiras vezes, ela ficava muito preocupada em acertar, e são pessoas que já não tinham tanta habilidade com computadores, com caixa eletrônico, né? Sim. E aí na urna eletrônica acaba tendo alguma dificuldade, mas essas não vão poder ser auxiliadas. Perfeito. Doutora Patrícia, obrigado mais uma vez pela vinda aqui, obrigado pelos esclarecimentos, acho que foi muito proveitoso para toda a comunidade. Agradeço a oportunidade e que tenhamos todos um ótimo domingo. Democrático, né? Com muita democracia para todos nós. Grande abraço.